para vocês também poderem ter acesso a esta ferramenta e a esta sugestão que ajuda-nos tanto, tanto. Eu tinha colocado aqui o título, deixa-me ver se eu ainda consigo. Vou aqui colocar. O título é Descobre os óleos essenciais que cada um precisa em cada momento. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos ver se fica. Não sei se vai ficar. Fica. Pronto, então, bom dia. Hoje vamos falar um bocadinho sobre isto. Até porque, para muitos de nós, para quem é pai, mãe, tem agora os seus filhos a regressar à escola ou a iniciar esta nova etapa das suas vidas. E se nós pudermos apoiar da melhor forma, e nós temos aqui ferramentas tão boas, foi dedicado a este regresso às aulas, também porque foi algo que eu fiz e que eu venho mostrar-vos, e é tão simples nós descobrirmos os óleos essenciais certos, adequados, e é tão mágico, vocês experimentem fazer isso e depois contem-me, está bem? Este vídeo vai ficar aí disponível para vocês, para que tenham tempo de ouvir quando for aqui mais oportuno, e experimentem. Depois partilhem connosco aquilo que vos saiu, o que é que surgiu, quais são as misturas, e vejam o que é que significa cada óleo, o que é que cada óleo trabalha, porque é absolutamente mágico. Eu fiquei assim, boquiaberta com aquilo que saiu para cada um. Eu fiz uma tiragem intuitiva, aquilo que eu costumo chamar como diagnóstico intuitivo. Para quem já me acompanha aqui há uns anos, já conhece a técnica. Eu vou voltar a fazer um refresh sobre este tema, assim muito rapidamente, mas é super simples. Tá bem? Para quem já experimentou fazer aqui a escolha intuitiva, pegar na sua caixinha de óleos e escolher aquele óleo que a chama, então é disso que nós estamos a falar. É claro que aqui há todo talvez um sistema, uma técnica que é facilitadora, e assim ficam também já a saber e podem criar, é super simples. E assim conseguem logo ter acesso, quanto mais não seja a informação sobre, ou a mensagem que está ali subjacente para ser trabalhada, quando não têm o óleo, e se tiverem já o óleo convosco, então ideal para poderem trabalhar também. Então, o que é que eu vos venho aqui propor ou sugerir? Que vocês ajudem a vossa família ou cada pessoa à vossa volta e a vocês mesmos, sobretudo, a entrar de coração aberto, leve, suave, limpo, em cada nova etapa. Quando vocês sentem que estão diante de um novo desafio, ou um novo ciclo da vossa vida, aqui há um novo projeto que está aqui a ser iniciado, alguma situação premente que vos tira do centro, que mexe convosco ou que cria aqui alguma ansiedade, alguma inquietude. Então esta é a altura ideal para vocês utilizarem o diagnóstico intuitivo e descobrirem quais são os óleos que vos podem apoiar a nível energético, a nível emocional, a nível físico, a nível holístico, em tudo aquilo que vocês estão a precisar. Tá? Então o que é que vocês vão precisar? E aqui uma sugestão. Bom dia, olha, bom dia a quem está aí. Bom dia a todos, a quem nos está a acompanhar já em direto. Então, hoje eu venho propor-vos fazer aqui o diagnóstico intuitivo para toda a família. Isto foi aquilo que eu fiz antes do início das aulas. Vocês vão bem a tempo para todos aí em casa, para as vossas crianças também, para criarem aqui uma mistura de óleos essenciais. Eu normalmente escolho 4, porque, olha, não tem uma razão, porque para mim faz sentido, está bem? E porque cada um dos 4 tem aqui um significado, um simbolismo especial. Pronto, e para mim resulta bem. Se houver algum número que vocês gostem ou que vos seja muito querido, energeticamente, então podem usar esse número, tá? Mas também, eu sugiro que não explorem assim tantos óleos, porque muito misturado acaba por também criar aqui alguma confusão. E em termos de introspeção e de nós reconhecermos o que é que está, qual é a mensagem que está aqui, qual é a lição, talvez seja mais difícil. Se forem menos, é mais fácil nós compreendermos a mensagem. Pronto, então comecem com menos e depois avancem para algo mais complexo, com mais óleos. Fica aqui só a sugestão. Então, o que é que vocês podem utilizar como facilitador? O vosso saquinho dos óleos. O que é que eu tenho aqui no saquinho dos óleos? Tenho todos os óleos. Todos os óleos da Terra cabem neste saquinho. Como é que nós fazemos isto? Então, basta aqui vocês terem os autocolantes da Terra.
Para quem não tem, vocês podem pedir, quantas vezes quiserem, este livreto com os óleos essenciais, com o nome de cada óleo essencial. Vocês têm aqui todos os óleos essenciais, a não ser aqui talvez os exclusivos, mas vocês também vão receber aqui os autocolantes em branco, em que podem escrever o nome do óleo aqui em especial, ou colocar, por exemplo, como eu faço, eu uso essas para colocar em cima o nome da pessoa a quem se dirige a mistura. Tá? Pronto, mas também qualquer outro autocolante também vai servir para esse propósito. Então, o que é importante terem? É importante terem aqui os autocolantes com o nome dos óleos todos e depois arranjem umas pecinhas. Eu aqui tenho, porque já tinha, isto era algo que eu já tinha que eu reaproveitei, não tem que ser isto. Eu tenho aquelas pecinhas de vidro que se utiliza para decoração. Muitas vezes nas lojas de decoração, como a Casa, a Oma, por aí, encontra-se. Ou nos chineses, nas drogarias, pronto. Mas também há quem utilize botões, há quem utilize, sei lá, rodelinhas de plástico que tenha, de alguma coisa que tenha servido de desperdício. Pronto. É uma questão de vocês verem o que é que existe aí ao dispor que faça também aqui o propósito. Aqui convém que tenha uma base plana, não é? Tenham uma face plana para vocês colarem o autocolante, não precisam ser grandes, portanto vocês aqui veem que estes aqui são perfeitos, porque serve para colocar o autocolante, o outro lado é côncavo, fica invisível, então dá para vocês poderem fazer assim a tiragem intuitiva e depois descobrirem qual é o óleo que vos surge. Então pronto, colocam aqui todos um autocolante referente a cada óleo, num saquinho, que é o vosso saquinho dos óleos, o vosso saquinho mágico dos óleos. Eu normalmente tenho aqui sempre um cristal para manter a energia. Gosto de ter esta ametista. Podem ter uma selenite, um quartzo, para vos ajudar a manter aqui a energia limpa do vosso oráculo, que isto vai ser o vosso saquinho oráculo. Então, guardem isto com muito amor no vosso altar, num lugar que seja preservado energeticamente, que estejam lá sossegadinhos, para que vocês possam usar isto como uma relíquia. Isto é algo muito importante, faz parte do vosso santuário, faz parte aqui do vosso momento de alinhamento, de interiorização e de conexão. Então, quando vocês forem fazer este diagnóstico intuitivo, reservem uns minutos, um momento a sós, onde vocês criam um ambiente que seja mais tranquilo, onde possam estar sós, convosco, com o divino, e tenham esse cantinho protegido e preparado para receber a informação e a cura, tá bem? E as mensagens de cura. Se vão fazer em relação a outra pessoa, então reservem aqui um momento para trazer essa pessoa ao vosso pensamento, para junto do vosso coração, sentirem ela presente convosco, sentirem a sua energia. Imaginem, se isto às vezes não for fácil, imaginem como é a vossa relação no dia a dia com ela, tá bem? Coloquem isso na vossa mente, na vossa imaginação e durante um minutinho, acreditem, vocês vão trazer a energia da pessoa para aqui, para esta sessão de diagnóstico. E só depois, então, depois de terem aqui esta conexão, de pedirem aqui a presença e a proteção dos vossos guias, dos vossos anjos, do vosso ser divino, do vosso eu superior, quando vocês sentirem que estão conectadas, estão tranquilas, estão prontas, é algo muito simples, não é preciso muito mais do que isto. Então pegam no vosso saquinho dos óleos, fecham os olhos e colocam a mão lá dentro e vão mexendo, não é? Vão mexendo, vão respirando fundo, vão pensando na pessoa em questão ou em vós, conectando-se com o vosso coração, com o vosso ser divino, e depois escolhem uma a uma, vão retirando uma a uma, sem ver, 4 peças. Eu vou partilhar convosco aquilo que eu faço, está bem? Aquilo que eu fiz aqui para cada um de nós, os 4. Então, vamos retirando uma pecinha de cada vez, eu não vejo. Tiramos uma de cada vez. Em cada tiragem, no meu caso, eu pré-defini, eu já tenho isto bem definido em mim, que o primeiro óleo que sair refere-se ao momento presente, refere-se à energia da pessoa, da situação, no momento presente, que ela está a vivenciar.
Então, quando eu tiro esta primeira pecinha, eu já estou a visualizar que se refere ao momento presente. Tá? Então, antes de vocês retirarem, se tiverem uma intenção, coloquem essa intenção muito clara e depois então vão buscar a pecinha. Tá? Então, a primeira peça representa o momento presente da pessoa, da situação. A segunda peça representa a energia que está bloqueada, ou as dificuldades, os desafios. Tá bem? Bloqueio. A terceira pecinha, o terceiro óleo, vai representar as portas que se abrem, as oportunidades, aquilo que está aberto para ela vivenciar como oportunidade, como algo positivo, que ela pode aproveitar. Qual é a energia em que ela pode embarcar para, para atrair todas as circunstâncias positivas que estão ali ao dispor para ela. Tá? Próximo passo. Vocês podem definir, normalmente é o próximo passo, as janelas de oportunidade, quais são aqui as oportunidades que estão disponíveis. A terceira é aquilo que representa a terceira posição. A quarta posição eu defino como as lições. E aqui no sentido de qual é a maior lição de vida, a maior oportunidade, o maior tesouro que ela pode colher ao fazer este processo de aprendizagem, ao reconhecer os seus bloqueios e trabalhar sobre eles, ao aproveitar as oportunidades que estão ali disponíveis para ela, o que é que ela pode colher? Qual é o resultado? O que é que ela vai colher quando ela faz esta caminhada destes 3 primeiros óleos? Está bem? Trabalha aquilo que está a vivenciar no momento presente, trabalha sobre a consciência sobre os seus bloqueios e dificuldades e também aproveita e agarra as oportunidades. O que é que ela vai colher de melhor? Portanto, é o maior tesouro que pode colher, representado neste quarto óleo que vai aparecer, está bem? Então, é assim que eu faço, eu escolho estas 4 pecinhas e depois vou ver quais é que são, não é? Eu agora posso dar-vos aqui um exemplo, eu fiz isto para cada um de nós. Porquê? Porque não era só elas que estavam a iniciar uma nova etapa das suas vidas, até porque éramos todos. Oficialmente mesmo ontem nós iniciámos uma nova vida, o nosso sistema de vida aqui em Armação de Pera, no sul de Portugal. Nós não éramos cá, éramos de Loures. Então foi assim uma mudança, quase que foi um parto, foi mesmo porque foram 9 meses, olhando para trás, foram 9 meses. Nós em janeiro colocámos a semente da mudança e foi preciso 9 meses de gestação, mesmo, para ontem termos o parto. Ontem começou o Miguel a trabalhar no seu novo local de trabalho. Ontem começaram as minhas 2 filhas oficialmente nas escolas, novas aventuras. A minha filha foi para o 4º ano, portanto ela largou os amiguinhos que tinha, os contactos que tinha na outra escola em que ela estava e veio aqui. E foi muito corajosa, eu acho que para os pais foi mais aflitivo do que para ela. Ela tem-se portado lindamente, tem aceitado com uma calma tremenda. E sempre com aquela alegria de criança, que é mesmo bonito de ver, e nós aprendemos muito com isso, e com ela. E a pequenina, que tem 3 anos, e que ela sempre foi muito, muito aventureira, e portanto ela tem-se adaptado, por enquanto está a correr muito bem, vamos ver agora daqui para a frente, mas ela está a gostar muito da escolinha. Este é o 2º dia, portanto estou a dizer que está a gostar muito da escolinha, não sei, pelo menos ela diz que quer isso, já é bom. Porque às vezes nós temos aquelas situações em que deixamos a criança aos prantos e isso felizmente não aconteceu. Portanto, elas vão felizes para a escola e vamos ver se assim continua. Pronto, então, isto para vos dizer que tem sido aqui uma mudança para todos nós. Eu agora oficialmente já começo a recuperar o meu horário de trabalho, né, porque eu trabalho em casa e com elas em casa, com toda a gente, tem sido muito, muito difícil estipular um horário para eu conseguir trabalhar. Então agora também, desde ontem, que já tenho acesso aqui a um horário, um horário para poder ter paz e trabalhar. E já aqui a partilhar convosco. Então, quando eu fui fazer esta tiragem, fiz para todos, porque todos nós estávamos aqui a precisar de entrar com o pé direito e de reconhecer o que é que se apresenta aqui como dificuldades internas, e quais são as oportunidades e os talentos e as forças que estão aqui que podemos resgatar. E é tão giro, olha, é tão giro que eu tenho mesmo de partilhar isto convosco. É tão giro ver os olhos que saíram para cada um. Olha, só para que vocês, para quem conhece um bocadinho da história da minha filha, a minha pequenina chama-se Yasmin. Yasmin, por causa do jasmim, e o óleo de jasmim sempre foi assim um óleo que me apaixonou.
Não sei se vocês já todos tiveram a oportunidade de cheirar o óleo de jasmim. É um cheiro que eu adoro, 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 adoro. E a minha filha nasceu, então, com o nome de Yasmin, que é a flor de jasmim. E é tão giro como no rolão dela, o que é que foi sair? Foi sair o jasmim. E foi sair na 4ª posição. É quase como se estivessem aqui a mostrar. Eu vou-vos dizer... eu não tenho aqui isto por ordem, mas eu lembro. Então, o primeiro óleo para a pequenina era o Holiday Joy. Aquilo que ela estava a evidenciar é... o Holiday Joy, para quem o tem, é um daqueles exclusivos da doTERRA, que muitas vezes vem para... aparece nas épocas festivas, portanto, em breve nós vamos voltar a ter o Holiday Joy, muito associado ao Natal, à reunião familiar, às férias de Natal, aos festejos, à celebração. Vocês podem ler depois sobre cada óleo nos vossos livrinhos, estão lá a informação sobre estes óleos todos. E é muito giro, ela estava neste ambiente, né? O Holiday Joy apareceu a representar o seu momento presente, era naquilo que ela estava a vibrar, estava em ambiente de férias, estava a desfrutar, estava a curtir, estava no bem bom. Qual era aqui a dificuldade dela que aparecia na 2ª posição? O gerânio. O gerânio é o óleo do amor e da autoconfiança. Então, aquilo que estava a aparecer como neste regresso às aulas e às rotinas, a desafiá-la é esta noção de amor próprio, de valor próprio, de autoconfiança. E, de facto, ela vai para lá muito tímida, fica assim, fala muito baixinho, depois ela ainda tem aqui alguma dificuldade em produzir sons que sejam perceptíveis e palavras que sejam perceptíveis, ainda dificulta um bocadinho mais. Então, é um bocadinho... E, por exemplo, o óleo do gerânio, para quem o conhece, tem um cheiro super intenso, é um floral que eu adoro. Há pessoas que podem não gostar muito, mas eu adoro. E é aquele óleo que energeticamente trabalha muito aqui o colinho, o aconchego, a mamã. E é muito isto que ela dizia quando eu levo para a escola. Eu quero a mamãe, eu quero a mamãe, ali não vai ter o colinho. Mas tentado a receber o colinho delas e tentado... acho que vai fluir bem. Não deixa de ser aqui um desafio que fica a ser trabalhado, e o colinho que ela sente falta está aqui neste óleo do gerânio. Para ajudar aqui nesta dificuldade dela. O 3º óleo que lhe apareceu era o Holiday Peace. Então, continuamos no ambiente de férias e de festas. O Holiday Peace é mais um óleo que vocês vão conhecer, se ainda não conheceram, na época festiva do Natal. É aquele que vem trazer, enquanto que o Holiday Joy é a alegria, a celebração, é muito cheio de especiarias, faz lembrar os doces, a doçaria do Natal. O Holiday Peace tem aqueles aromas de floresta que transmitem calma, que nos ajudam a abrir o peito e a respirar fundo. São óleos peitorais, são óleos calmantes e que nos ajudam a respirar de alívio. Então, aquilo que me foi sendo mostrado é que ela precisa de manter esta sensação de que não está sob pressão e precisa de sentir um ambiente calmo, tranquilo, em que há paz, em que ela tem um ritmo dela, em que possa poder celebrar, brincar, desfrutar sem peso de responsabilidade. Bem, ela tem 3 aninhos, ainda dá perfeitamente para isso. Olá a todos. Então, é algo que ela poderá, e que nós, tendo esta consciência, poderemos aqui salvaguardar nos momentos em que ela está em casa. Eu vou buscar lá à escola mais cedo, não a deixo lá o dia inteiro. E esta foi uma decisão que o Holiday Peace me ajudou a tomar. Eu estava na dúvida sobre o horário que ela iria ter e optámos por fazer um horário curto, precisamente por causa do Holiday Peace, que eu percebi que ela precisava de desanuviar. E depois, o último óleo, o jasmim. Então, o que é que isto mostrou? Que ela e nós, podendo tomar consciência deste processo, no fundo nós estamos a resgatar a Yasmin, nós estamos a resgatar a nossa flor de jasmim. Eu achei isto muito interessante. Então façam este exercício com os vossos óleos, para cada pessoa da vossa família, ou aqui em alturas em que vocês estejam a iniciar um novo ciclo, e depois, olha, sorriam com a informação. Tá? Se vocês fizerem uma tiragem com um significado, cada um dos óleos, fica mais fácil. Às vezes é um treino um bocadinho mais complexo,
Vocês podem simplesmente tirar um óleo para a pessoa, para aquilo que ela precisa, tá? Para não complicar muito. Mas se quiserem aproveitar este exemplo desta tiragem, vai-vos ajudar a recolher mais informação sobre aquilo que ela está a vivenciar, sobre as dificuldades, sobre as oportunidades que estão ali, sobre aquilo que pode acontecer de bom, se ela enfrentar os desafios, os medos e aproveitar aqui as suas forças. Tá? Então, para mim, este tipo de tiragem resulta muito bem e dá muita informação, faz muito sentido. Vou-vos dar aqui outro exemplo do Miguel. O Miguel, o primeiro óleo era o Where, o segundo óleo o Cedro, o terceiro óleo o DDR Prime e o quarto óleo e último o Helicrísio. Olá, Ana, entraste agora. Sim, eu estou a falar do diagnóstico intuitivo, fazer aqui a tiragem com o saquinho dos óleos. Para um propósito específico. Neste caso aqui eu estou a partilhar o exemplo de todos nós, grande parte de nós pais, estamos aqui a entrar num novo ciclo em que as crianças vão para a escola, é uma nova etapa para a vida delas, para todos nós, rotinas que se retomam ou que se iniciam. Então, esta é uma ótima altura para nós pegarmos no diagnóstico intuitivo e escolhermos aqui a mistura que cada um precisa, para todos os seus desafios, para poder entrar aqui com o pé direito. Então, serve para este propósito agora como qualquer outro. Pronto, então estava aqui a dar um exemplo daquilo que não faz mal, daquilo que eu fiz. Então, eu gostei muito todos são mágicos. Vocês depois façam o vosso e contem. Eu achei muito interessante aqui o do Miguel também, porque depois até mesmo em termos sintomatológicos se nota que estes óleos fazem sentido. Então, o Where representa aqui muito a questão dos medos, ou alguma tristeza que esteja ali recalcada, é aquele que trabalha o nosso peito e que nos ajuda a abrir o peito para não só respirarmos melhor, mas também retirarmos a tristeza do nosso pulmão. A tristeza é a emoção que está associada ao órgão pulmão, isto de acordo com a medicina tradicional chinesa. Então, é um óleo que trabalha muito a alegria de viver, por oposição, e que nos resgata esta alegria genuína, o prazer genuíno por estar vivo e por respirar. Tá bem? A cada segundo poder agradecer por mais uma lufada de ar fresco. Tá? Então, aquilo que eu sentia que o Miguel estava a vivenciar era um bocadinho esta tristeza de largar a sua comunidade, o cedro. Se vocês forem ler sobre o cedro, está tudo neste livro, está tudo. O cedro é o óleo da comunidade. Então, ele tinha já a sua equipa de trabalho lá em Lisboa, e que largou, não é, para cá, então era uma nova equipa, novas pessoas, um ambiente diferente, um trabalho também muito diferente, muito embora na mesma empresa, mas muito diferente daquilo que ele estava habituado a fazer. Então notava-se que ele estava um bocadinho triste e ali, aqui um bocado alienado, ou cair de paraquedas e ainda não ter aqui a sua comunidade, ainda não saber com quem se vai tecer aqui ligações, laços, com quem é que pode confiar, então contar, qual é a equipa com a qual vai trabalhar. Pronto, é um bocadinho cair aqui de paraquedas e não saber muito bem com quem contar, ou com o que contar. Então o Where e o Cedro fazem muito sentido. O Where aqui com este momento um bocadinho mais desafiante que ele estava a vivenciar. O bloqueio aqui é o facto de sentir um bocado desenraizado da sua comunidade, que ele conhecia. Depois, o próximo passo é a oportunidade. O DDR Prime é tão giro. O DDR Prime é o óleo da transformação, é aquele que convida à regeneração. A regeneração das nossas células é aquele que protege as nossas células dos danos do exterior. Então, o que é que o universo lhe está a dizer? O que é que estes óleos lhe estão a dizer? O que é que a sabedoria da natureza lhe está a mostrar? Olha, tens aqui a oportunidade de fazer uma transição na tua vida, uma transformação protegida de todas as agressões externas, protegida de todo aquilo que possa ser nocivo, tóxico, porque estamos aqui para amparar essa caminhada, essa transição. Mas é importante que tu adiras a esta transformação e que dês o passo e que tenhas abertura para confiar que vai correr tudo bem. Então, e podes confiar deste lado que vai haver aqui uma escolta para te proteger e reforçar em tudo aquilo que são os desafios desta caminhada.
Muito bonito, achei muito bonito o DDR Prime aparecer logo na terceira posição, com as oportunidades. E depois o Helichrysum. O Helichrysum é o óleo da dor, é um óleo que resgata dores antigas, é aquele que se calhar nos está aqui a mostrar que se ele aderir a este caminho, ele vai ter a oportunidade de curar feridas antigas e que as novas circunstâncias de vida lhe vão dar aqui uma profunda oportunidade de cura. Não sabemos bem em quê, nem ele tem essa noção, tanto não tem, que eu é que faço esta mistura e ponho no quê? No difusor, quando ele se vai deitar. Portanto, ele quer queira, quer não, recebe com a mistura enquanto está a dormir. É mais prático para ele do que estar a usar ou a tomar ou a dividir. Também já vos vou explicar aqui um bocadinho como é que eu decidi fazer cada mistura para cada um. Mas é uma forma de poder contactar com aquele óleo durante aquelas horas para poder fazer esse trabalho consciente ou inconscientemente. Tá? Ele consciência tem deste processo. Eu diria que o Helichrysum é que será uma novidade para ele. Ele perceber que há aqui algo muito positivo e tremendamente curador em toda esta caminhada. Fazendo esta adesão, estando aqui de braços abertos para dar o passo em frente e confiar que está protegido, está bem? Que vai correr tudo bem. Tá? Então, muito interessante. E o mesmo eu fiz assim também para mim, que eu adorei a minha mistura. Já agora vou partilhar convosco rapidamente a mistura que me apareceu. Primeiro foi o fennel, que é um óleo que me aparece muitas vezes, muito recorrente. Aliás, eu vou dizer que sou sucinta e depois não sou, né? Mas este foi um óleo que eu descobri logo no início com o Zengest. O Zengest tinha um cheiro e havia alguma coisa que me despertava naquele cheiro. Então eu fui ver quais eram as propriedades, qual era a composição do Zengest e descobri que havia lá o fennel, que havia o cardamomo, que haviam outros. E fui comprando os óleos em separado, aqueles que estavam disponíveis, comprei em separado, em isolado, para ter comigo. E o fennel foi assim uma descoberta extraordinária. O fennel faz maravilhas que o ZNGS se calhar comigo não faria. Tá? Eu descobri que o fennel, e às vezes é isso que nos acontece, as misturas são ótimas, são generalistas, certamente isso já vos aconteceu, mas depois há um dos óleos que lá estão, que usado ou como reforço ou isolado, faz assim, todo o sentido, faz as maravilhas. Pronto, o fennel teve esse efeito logo no início, falando aqui há anos atrás. Tá? Então o fennel foi o primeiro óleo que me apareceu, a representar o momento presente, a representar o bloqueio, o eucalipto, o próximo passo, a oportunidade do passion, e o último óleo da lição, do tesouro, o coriander. Tá? Então eu resolvi fazer, no meu caso, pegar num frasquinho de 15 ml e colocar, não sei se foi partes iguais, não, eu coloquei mais de passion, acho que o que eu coloquei mais aqui foi o passion em maior quantidade. Isto foi intuitivo, porque o passion é um óleo bastante aromático, dá um perfume extraordinário, e como ele aparecia aqui na oportunidade, isto depois só fica como exemplo para vocês poderem decidir o que fazer. Como ele aparecia aqui como uma oportunidade, como é algo aqui para resgatar, eu apostei no passion, pus em maior quantidade e porque sinceramente eu adoro o cheiro, acho maravilhoso. Depois, o eucalipto eu não pus assim tanto, ou seja, em termos proporcionais pus menos, porque os óleos mentolados sobressaem muito rapidamente, destacam-se logo da mistura. Então pus um bocadinho menos quantidade e depois pus partes iguais do fennel e do coriander. Se me perguntarem quantas gotas, não sei, foi um bocadinho a olho. Pus aqui, sei lá, vocês veem que isto agora já está um bocadinho mais vazio, mas estava assim talvez a meio, e eu ainda preenchi um bocadinho, preenchi não, ainda juntei óleo de coco fracionado. Porquê? Porque o passion tem óleos como a canela que são muito fortes, muito intensos. E como eu optei por fazer esta mistura mais para usar topicamente, para ter comigo como perfume, então sempre que tem óleos quentes, diluam antes, está bem? Então, já está diluído e pronto a usar. Não é para usar no difusor, poderia fazê-lo, mas eu já sei como é que eu funciono. Eu gosto mais de andar com o frasco de um lado para o outro comigo e ir pondo. Eu optei por fazer a mistura no frasquinho já diluída e para usar comigo, para ter comigo. Basta fazer este gesto simples. Normalmente coloco 4 gotinhas, esfrego, depois coloco-as colocar nos pulsos,
no pescoço e também, também coloco aqui no plexo solar, na zona da barriga. Pronto. Então, esta é a minha mistura. O que é que eu optei pelo Miguel? Eu estava a dizer-vos que eu fiz a mistura do Miguel também num frasquinho assim, mas para usar no difusor. Portanto, eu aqui, talvez tenha posto, já não me recordo, mas talvez tenha posto aqui partes iguais de cada um dos óleos, ou um bocadinho menos do Air. Eu tenho a sensação que pus partes iguais, portanto aqui talvez 30 gotas de cada, penso eu. E não diluí, portanto está aqui puro, para usar no difusor. Portanto, todas as noites coloco no difusor durante a noite. Nos nossos difusores que têm a opção de ligar e desligar de 5 em 5 minutos, ideal. Portanto, fica lá durante a noite a trabalhar no inconsciente do Miguel. Para as minhas meninas, eu optei pelos roll-ons. Ok? Porquê? Porque é mais prático, porque é mais fácil. Mas eu fiquei na dúvida, portanto eu quero deixar este alerta para vós, porque vocês podem optar por separar. No meu caso, eu só tinha um blend, que era o Passion, e os outros eram óleos isolados. Então estar a juntar assim todos no mesmo frasco, funciona bem. Já o Miguel também, o Miguel tinha aqui duas misturas, que é o Air e o DDR Prime, que por si só já são misturas complexas. Vocês podem optar por usarem separado, tá? Para não ser uma mistura muito complexa, de muitos óleos. Tá? Mas eu aqui mesmo assim achei por bem. Por exemplo, ele podia muito bem fazer este trio do Air, do Helicris e do Cedro no difusor e o DDR Prime usar internamente. É algo aqui que certamente iremos fazer, porque eu vou encomendar as cápsulas para ele para fazer essa toma. Pronto, pode resultar melhor, porque não ser uma mistura tão complexa. Aqui com elas eu fiquei na dúvida, porque já a Yasmin apareceu aqui com dois blends, o Holiday Joy e o Holiday Peace. É muita mistura no mesmo frasco. Eu ainda pensei se fazia 2 roll-ons e dividia, mas depois, será que eu depois ia usar? Será que ia ser prático? Não ia. Eu depois percebi que não ia ser prático, então optei por fazer mesmo a mistura toda num roll-on diluído, ou seja, partes iguais de cada óleo, preencher com óleo de coco e aplicar. Quando é que eu aplico onde? Eu, na Yasmin, opto por aplicar nos pezinhos e na zona do pescoço, para ela sentir o cheirinho. Normalmente é à noite e de manhã, quando ela vai sair para a escola. E o mesmo com a Mara. A Mara, eu já agora digo o que é que saiu à Mara. A Mara foi a Lima, a representar o momento presente, o Sheer a representar o bloqueio, portanto aqui a Lima é o óleo da boa vida. Acho que é a melhor forma de descrever a Lima. A Lima trabalha a sensação de viver a boa vida, está bem? Poder relaxar, poder usufruir, poder curtir. É assim que ela estava nestas férias, estava relaxadíssima a curtir o momento. O Sheer é o óleo da alegria. Então, esta nova etapa vinha representar aqui uma seriedade, ou talvez aqui o risco de perder um bocadinho o brilho no olhar e perder a alegria. Então está ali o Sheer a proteger e a amparar nesse processo, nessa dificuldade. Como eu estava a contar-vos, ela vai para um 4º ano em que não conhecia ninguém na turma dela, né? Nem conhecia a escola. Ela hoje de manhã estava perdida, nem conseguia encontrar o caminho para a sala de aula. Então ficou à espera que uma auxiliar a encaminhasse. Pronto, então é um processo que faz parte, é uma etapa complicada e nós queremos amparar para que tudo corra da melhor forma possível. Pronto, então o Chiro está ali a dar um alerta, olha, fiquem atentos a algum sinal de tristeza, alguma coisa que ela não esteja a querer comunicar e ajudem-na a comunicar aquilo que ela está a sentir. O Chiro vai ajudar também, não só a isso, mas também a redespertar uma perspectiva positiva para as coisas. Depois apareceu como próximo passo o coriander, que é o óleo da integridade. É um óleo que nos diz assim, que ela pode passar aqui por uma fase em que, para agradar aos outros ou para se enturmar, acaba por fazer as vontades aos outros e perder a noção da sua integridade. E este é o óleo que vem dar aqui o lembrete e o alerta para os pais, de, olha, fiquem atentos, se ela mudar aqui o comportamento, se ela começar aqui a imitar alguma tendência dos outros, que não seja ela, que não seja dela,
fiquem atentos a isso, porque ela tem aqui a oportunidade de passar por esse desafio e depois tomar consciência de que não, eu sei o que é que eu quero, eu sei o que é que eu gosto, e é esta atitude que eu vou tomar. Pronto, então há aqui um processo de adaptação do querer agradar aos outros e isso, com isso perder aqui a sua integridade. Tá? Então aparece aqui este alerta e aparecem estes óleos a apoiar. E depois o Claricalm, em quarta posição. Claricalm é um óleo que faz muito sentido para a regulação da energia feminina e da vulnerabilidade. Então ele, em quarta posição, bem, eu depois alongo-me, não é? Mas ele numa quarta posição, o que é que ele me diz? Que ela, neste processo, vem perceber que não é o fazer-se forte, não é o engolir sapos, não é o imitar os outros, não é o fazer para agradar, que vai resultar. Que ela brilha pela sua própria vulnerabilidade expressa. Que o liderar pela vulnerabilidade, pelo contacto próximo com as nossas emoções, com aquilo que estamos a sentir e partilharmos isso com os outros, é onde ela brilha mais. E é isso que ela vai descobrir, que é neste caminho da vulnerabilidade, do expor a sua vulnerabilidade como uma força, vai descobrir que é daí que vem um grande poder nela. Tá? Então é muito bonito vocês irem lendo sobre cada óleo, a forma como cada óleo trabalha, e retirarem daqui uma informação que consegue até ser bastante precisa. Eu aqui não estou a ir muito fundo, mas se vocês tiverem aqui alguma dificuldade com a interpretação dos vossos óleos, olha, partilhem connosco aqui no vídeo ou nos comentários e depois eu dou uma ajuda. Mas é muita informação que nós podemos colher e depois vamos poder assistir a acontecer e ver que de facto, olha, estas situações estão a acontecer e ainda bem que tenho estes olhos a trabalhar e a escutar neste processo. Tá? Então, fica a sugestão para vós. Com este alerta ou esta indicação de que se vocês tiverem muitas misturas nesta seleção de óleos, podem optar por separar. Tá? Por exemplo, a Mara tem aqui o Sheer e o Claricalm. Eu poderia optar por usar, por exemplo, o Claricalm em separado, já é um blend que até vem em Folona, e fazer a mistura só com o Sheer, a lima e o coriander. Tá? Eu optei por ter aqui todos. Agora de uma primeira leva, mas possivelmente irei separá-los. Tá? Faz-me sentido. E faz sentido o Claricalm para acompanhá-la até O Claricalm é um regulador hormonal também muito importante para as mulheres e para as meninas e para o início da adolescência. Portanto, pode ser aqui um óleo que deva acompanhar já para apoiar nisso. Então, provavelmente eu vou aqui separá-los, mas vocês façam como sentirem e experimentem. Depois sintam como é que esse óleo funciona para vós. Quando vocês estão a usar, o que é que vocês sentem? Registrem isso, não é só usar. Tá? Deixem que os óleos trabalhem em vós e apercebam-se do que é que estão a sentir. Tá? Do que é redespertado, do que é que está a ser mexido. Porque às vezes, olha, eu das primeiras vezes que usei a minha mistura, eu optei por pôr no coração, já percebi que não posso pôr no coração. Bem, comecei a ter umas palpitações e muita ansiedade a vir ao de cima. Eu, calma, isto é muito forte para o coração, ainda não estou preparada para isso. Então, como eu vos disse, eu ponho no chakra do plexo solar, muitas vezes aqui nos pontos de perfume. Tá? E vocês vão percebendo como é que os óleos vão mexendo convosco. Tá? Um grande beijinho. Eu tenho toda a certeza que isto é uma ajuda brilhante. Eu espero que vocês usem e que vocês vejam com os vossos próprios olhos, que vocês sintam na vossa própria pele o que é vocês terem este poder transformador, este poder curador, a atuar mesmo nos momentos em que vocês mais precisam. Tá? Ter esta ajuda logo à mão. Fica aqui uma dica para quem não tem todos os óleos. O que é que vai acontecer? Pode acontecer muito frequentemente vocês retirarem daqui do cestinho óleos que não têm ainda. Pronto, a minha sugestão e aquilo que eu comecei por fazer logo fica logo listado para a próxima encomenda. Tá? São óleos que são importantes para a nossa vida, são importantes nós termos. Mas se vos acontecer isso, optem por ir colher a informação. Peguem no vosso livro e vão ler sobre as mensagens de cada óleo, porque
isto funciona como um autêntico oráculo. Se vocês tiverem os olhos convosco, vão ter aqui um trabalho de cura, uma ferramenta de cura para vos acompanhar no processo. Se não os têm, funciona como um oráculo para a tomada de consciência. Tá? É informação que está a chegar até vós. Informação de cura. É igualmente valioso. Outra alternativa que vocês podem fazer, adotar, é pegarem nos vossos olhos ou fazerem isto só com os autocolantes dos vossos olhos, aqueles que vocês já dispõem, ou pegarem nos vossos olhos, reunirem-nos à vossa frente, de olhos fechados, e fazem a seleção, a tiragem. Eu tenho um vídeo sobre isso, com esse exemplo, no início em que ainda só tinha poucos olhos, portanto, vocês vejam que vocês podem fazer este tipo de diagnóstico intuitivo e colher mensagens importantes com poucos olhos. Tá? Foi um dos primeiríssimos vídeos que eu fiz, eu vou colocar aqui associado nos comentários, e vocês têm aqui o exemplo de como nós podemos colher a informação com poucos olhos. Não consegue ser uma mensagem tão refinada, talvez, mas de qualquer das formas vamos ter aquilo que precisamos em cada momento. Tá? Então, fica aqui as alternativas para que todos possam pegar nos vossos olhos e receber cura para tudo aquilo que precisam neste momento. Tá? Um grande beijinho para vocês. Depois contem-me. Tá? Obrigada. Beijinho para vocês. Depois contem-me. Vou gostar de saber.